Sabe quando a gente procura por respostas em todos os lugares, em livros, em conversas, e de repente a pista mais importante surge de onde menos se espera? Pois é, às vezes as respostas mais profundas vêm de um lugar muito mais misterioso, o nosso inconsciente. E hoje a gente vai mergulhar em uma mensagem que veio de lá. Um sonho muito estranho, mas poderoso, que traz as chaves para resolver uma grande crise de fé. E para isto precisamos da ajuda de um mago negro. Pensa nessa frase, dita em um sonho. Um mago branco, que a gente imagina como símbolo do bem, da sabedoria, dizendo que precisa do seu oposto. Essa contradição toda é o nosso ponto de partida. É o gancho para a gente desvendar um mistério bem profundo da nossa mente. E para a gente entender o peso desse sonho, é preciso saber quem foi que sonhou com isso. Não foi qualquer pessoa. Foi um jovem estudante de teologia. Imagina só, alguém que dedicava a vida a entender a fé, mas que estava passando por uma crise gigantesca, duvidando de tudo. Foi exatamente nesse momento de confusão que o inconsciente dele enviou essa história fantástica. E o sonho se desenrola como uma antiga lenda, sabe? Começa com um rei à beira da morte. Depois, ossos de uma virgem que voltam à vida e se transformam num cavalo preto, indomável. Aí a história vira uma perseguição no meio do deserto que termina com a descoberta de um tesouro, as chaves do paraíso. Vamos acompanhar cada passo dessa jornada. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: o que essa história toda quer dizer? O que o inconsciente desse estudante estava tentando comunicar com tantas imagens fortes? Cada pedacinho disso tem um significado, e juntos eles formam um mapa para sair da crise. Para começar a decifrar esse mapa, vamos olhar para o primeiro símbolo, o rei moribundo. Na psicologia, a figura de um rei geralmente representa uma ideia dominante, um jeito de ver o mundo que comanda tudo. E, no sonho, esse rei está no fim. E o que isso quer dizer na prática? Que a morte desse rei é o símbolo do fim de um jeito antigo de pensar. Para o estudante, isso era o dogma, a estrutura de fé em que ele se apoiava, que simplesmente perdeu a força, sabe? Não dava mais as respostas que ele precisava. Era um sistema desmoronando. Então é isso. O rei é a regra, a tradição, a autoridade da consciência. A morte dele no sonho não é uma tragédia, muito pelo contrário. É uma necessidade. Uma estrutura antiga precisa ruir para dar espaço para algo novo nascer. E o que surge das cinzas desse reinado? Algo completamente diferente. Algo selvagem, poderoso, puro instinto. A história dá uma virada radical quando os ossos de uma virgem enterrada há muito tempo voltam à vida e se transformam em uma criatura inesperada. E para a gente entender o que vem a seguir, precisamos de um conceito-chave: a ânima. De forma bem simples, a ânima é como se fosse a personificação da alma feminina dentro do inconsciente de um homem. Ela representa o lado mais instintivo, emocional e, por vezes, caótico da vida. No sonho, isso fica muito claro. Primeiro, a ânima é a virgem no túmulo, ou seja, uma alma que estava adormecida, sem ser vivida. Quando o rei morre, ela acorda. Mas não acorda como uma figura delicada, não. Ela desperta como um cavalo negro, selvagem, que representa essa natureza passional, essa força que foge para o deserto, para longe do mundo controlado. Ir atrás desse cavalo significa entrar no deserto. E o que é o deserto psicologicamente? É um lugar de isolamento, um lugar onde as regras da sociedade não valem mais. É um momento de encarar essa força interior de frente, sem a segurança de nada que a gente conheça. É um passo difícil, mas absolutamente essencial. Agora a gente volta lá pro começo, para aquele paradoxo dos magos, o branco que precisa do negro. Eles parecem inimigos, né? Mas a grande virada é perceber que, na verdade, eles são parceiros nessa jornada. Isso porque os dois magos são, na verdade, manifestações de um outro arquétipo muito poderoso, o do velho sábio. Essa figura representa o significado, a sabedoria que já existe dentro da gente, mas que muitas vezes está escondida. É o guia que nos ajuda a navegar no caos da vida. E a pista mais genial do sonho está aqui, nas roupas trocadas. O mago branco veste preto e o mago negro veste branco. O sonho está, literalmente, desenhando pra gente que eles não são opostos. São as duas faces da mesma moeda, dois lados de um único guia. Exatamente. A análise original do sonho confirma isso. Os dois magos são aspectos do velho sábio. Eles representam um sentido que já existe em nós, mas que está escondido no meio da bagunça que é a vida. Então, a lição mais importante é esta. A solução para a crise do estudante não viria de escolher um lado e negar o outro.
A verdadeira sabedoria, a totalidade, só nasce quando os opostos cooperam. É preciso abraçar o mago branco e o mago negro, a ordem e o caos. E isso nos leva direto para o clímax da jornada. Depois de seguir o cavalo selvagem pelo deserto, é o mago negro que encontra o tesouro final, o objetivo de toda essa busca. A pergunta que fica é: por quê? Por que foi o mago negro, justamente o lado considerado sombrio, que seguiu o caminho do instinto que encontrou a recompensa? O que ele descobriu de tão precioso ao se aventurar no deserto? Ele encontrou as chaves. Veja bem, não uma resposta pronta, não um novo dogma. Ele encontrou a ferramenta para destravar a solução. A chave que abre a porta para um jeito completamente novo de ser e de existir. A porta para a individuação. Essa é a palavra-chave. É o grande objetivo para o qual todo o sonho estava apontando. É o destino final da jornada. E o que é essa tal de individuação? É o processo de se tornar quem a gente realmente é. Simples assim. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. É a jornada de integrar a nossa sombra, de se relacionar com as nossas paixões, de ouvir a nossa sabedoria interna para se tornar um ser humano unificado, autêntico. As chaves do paraíso, no fim das contas, são as chaves para si mesmo. Essa mensagem ecoa uma sabedoria muito antiga, que diz que o tal reino dos céus não é um lugar lá fora para ser encontrado, mas o estado interior que precisa ser realizado. A cidade sagrada, o reino, está dentro de nós. Então, o que a gente pode tirar dessa história toda? Primeiro que as crises, por mais difíceis que sejam, são portais para o crescimento. Segundo que o nosso inconsciente se comunica com a gente por símbolos, e vale a pena prestar atenção. E talvez o mais importante, o caminho para a totalidade não é evitar a escuridão, mas sim integrá-la. A jornada pode ser solitária como um deserto, mas a recompensa é encontrar a si mesmo. E para fechar, fica a reflexão. Se o sonho deu as chaves para a crise daquele estudante, que chaves o nosso próprio inconsciente pode estar guardando para nós? Em um mundo cheio de velhos reis morrendo, de certezas desabando, talvez a jornada mais importante seja mesmo essa, a jornada para dentro. A pergunta que fica no ar é: que chaves o nosso mundo interior tem para os desafios de hoje?